Oi, gente, boa noite. Então, mais uma live do projeto Casa Real, com Organiza Cada Canto. E hoje o assunto da live, ele é um assunto bem diferente. O assunto da live hoje é quarto compartilhado. Quando irmãos dividem o quarto, quando o casal divide o quarto. Opa, aqui. Era com a Vivi Lima. A Vivi teve um probleminha, não vai poder participar. Mas como a gente é um time, nós somos 4 personal organizers no projeto Casa Real, né? A gente vai ter junto aqui a Gisele Luz, minha amiga, que vai bater um papo comigo sobre quarto compartilhado. Vamos ver. Oi! Hoje eu só vivi. Vi, eu mandei uma mensagem para ela agora no privado, vou dizer publicamente aqui, Vi, um beijo para você, viu? Vê se fica boa logo para a gente poder conversar. Ai, ai. Ela vai ficar aqui, ó, do nosso ladinho hoje aqui. Isso. É muito. Até ele. Não é bom que isso tenha acontecido. Óbvio, a gente, nada contra a sua pessoa, minha amiga, mas gostaria muito de estar aqui batendo papo com a Vivi. Mas é legal para mostrar um lado do nosso projeto, porque como nós somos uma equipe, a gente se substitui e se complementa. Existe uma parceria entre nós 4. Vivi não pôde, teve um probleminha, chegou. Gi, pode falar, Gi, pode falar com a Gi. Então, a gente se completa nisso. E a gente pensa muito parecido. Então, certeza que vai ser uma live tão legal, diferente, claro, porque Vivi é outra pessoa, Claro. mas vai ser uma live tão legal e muito produtiva. Certo? Então deixar um beijo aqui para Vivi, né? Como qualquer casa, os imprevistos acontecem e a gente tem que estar preparada para. Se a gente tiver um planejamento como a gente tem, então todas nós sabemos o assunto que todas vão falar, né? E como profissionais a gente consegue aí dar esse pulinho aí nas adversidades, que é o que acontece nas nossas casas, né? Nada mais casa real. Justificando o nome do projeto em todos os aspectos. É Como vocês verdade. podem perceber, Lu, né? beijo. Mandar um beijo para a Gi, então, Luísa, que está longe. Desculpa, é que a Luísa está longe, eu precisava mandar um beijo aqui para ela. eu já vi que a Kátia entrou também, estamos juntas, sim, Kátia, nós 4, parceria. Mas, assim, para a gente começar só, fala para quem está aqui, que veio pelo Organiza Cada Canto, fala um pouquinho de ti, conta quem tu és. Isso, então eu sou Gisele Luz, sou personal organizer, moro em Joinville, Santa Catarina. Sou de Floripa, estou aqui em Joinville já há 18 anos. Além de ser profissional da organização, também tenho outras profissões, né? Sou formada em fonoaudiologia, também tenho curso de cozinheira e atuo mais nessa questão aí de cardápio, organização de despensa, tudo relacionado aí à cozinha e lavanderia, né? Área de serviço. Então esse vai ser o meu tema da mentoria. Então, mas já organizou quarto, já ajudou para planejamento Ah, de sim. quarto. Então, tá tudo em casa. Para quem está aqui pela Luz, eu sou a Gisele Ramos, né, personal organizer. Estou nascida, criada e estou neste momento em Florianópolis. Eu trabalho desde 2019 com organização e eu tenho fascínio pelo universo infantil, muito graças à minha filha. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade, que é uma figura, a Gi conhece. Então, a gente tem
eu tenho uma visão de mãe e uma visão de profissional. E eu junto isso tudo dentro, no caso, dentro do projeto Casa Real. Gi, vou começar te fazendo a seguinte pergunta. Você já dividiu o quarto na sua vida? Então, enquanto eu morava na casa dos meus pais, se eu dividi quarto com meu irmão, foi numa época que eu era muito pequena e eu não lembro. Mas eu até perguntei para minha mãe e sim, no início nós dividimos o quarto. Eu sou a irmã mais velha e depois que ele nasceu, a gente dividia quarto sim. Só que era uma época que eu não tenho muita lembrança. Porque logo em Quantos anos de seguida... diferença? Nós temos 2 anos de diferença, mas eu tenho um certo problema com memória muito antiga. Com a nova eu já tenho, imagina com a antiga. E então, mas assim, logo que ele nasceu, né, a gente ficou pouco tempo naquela casa e aí meus pais construíram uma outra casa e daí a gente já tinha quarto separado, né? Então eu tive quarto separado dele de lembrança, assim, sempre foi separado. E eu só fui juntar o quarto com alguém de novo depois que eu casei. Aí é que tá. A gente, quando fala muito em quarto compartilhado, a gente pensa em quarto de irmão, né? Dois irmãos que moram juntos que tem que dividir. Que é um problema que existe. Mas às vezes a gente não se dá conta de que a partir do momento em que a gente tem um relacionamento de casal, em que a gente vai compartilhar um quarto, uma cama, muitas vezes um guarda-roupa, é um quarto compartilhado do mesmo jeito. Então, sim, é da mesma natureza, no fundo, no fundo. A solução é muitas vezes a mesma. é verdade. Eu nunca dividi quarto com os meus irmãos na minha casa durante a minha infância. Mas aí eu tive a experiência de morar fora do Brasil e eu dividi durante 4 meses quarto. Nós éramos em 4 mulheres no mesmo quarto. Eita! Você imagina? Eita! Aí depois voltei para casa, saí de casa, aí dividi apartamento, embora tivesse o meu quarto, é um espaço compartilhado com pessoas que não são da sua família. Existe uma segunda lógica, e aí eu casei. E aí passei a dividir quarto, cama, armário com o senhor meu marido. Banheiro. Vamos chegar no banheiro. Então, assim, por mais que seja diferente quando é uma criança e quando é um adulto, a lógica básica de um quarto compartilhado é individualidade. É você entender e respeitar que as pessoas são diferentes. Não só que as pessoas têm coisas diferentes, mas as pessoas têm maneiras de pensar diferentes. Lógica, né? Eu acho, Gi, assim, eu vou voltar só um pouquinho, só para explicar o porquê que a gente está falando de compartilhamento de quarto, né? Então, para quem está assistindo a live e não acompanhou as lives de segunda, terça e quarta, como cada pessoa que está fazendo a live, né? São as suas 4 mentoras, vão falar de cômodos, a gente está tentando passar para vocês algumas dicas e algumas informações sobre cômodos afins. Então, hoje a Kátia, que ela é responsável pela questão de quarto, de guarda-roupa e agir de quarto infantil, o que que os... Oh, meu Deus! A Vivi vai falar... Desculpa, a Vivi vai falar de quarto e guarda-roupa e a Gi vai falar de quarto infantil. O que que os quartos têm a ver, né? O que que eles têm em comum? Então, elas pensaram nesse tema de falar sobre compartilhamento e sim, colocando também, né, os casais como entrando nessa questão junto com os irmãos que estão dividindo. Porque é difícil, né? Tu tá no momento que tu tem um quarto para ti ou de repente com o irmão, mas e aí de repente tu vai morar sozinha, aí tu te acostuma com um quarto sozinho, depois tu volta a ter mais uma pessoa para compartilhar. Então é complicado, cada pessoa tem uma cultura, cada pessoa tem uma lógica, né, de raciocínio, então tudo isso tem que ser respeitado, né?
sabe, a imensa maioria dos projetos de quarto, de closet que eu fiz, a principal queixa que eu tive era de que as coisas estavam todas misturadas, que eu nunca conseguia achar porque as minhas coisas tinha no meio as coisas do outro, né? Era o marido reclamando que a mulher invadiu o espaço, a mulher reclamando que tinha muito espaço para as coisas, né? Já peguei o contrário também, que o homem tinha mais do que a mulher e que o homem invadiu o espaço da mulher, já peguei também. Mas assim, eu percebo que esse é um assunto que as pessoas não, por isso que eu digo que as pessoas muitas vezes não se dão conta que elas têm que compartilhar. Porque se elas têm um armário só e são duas pessoas diferentes, primeira regra, eu acho, dica de organização básica, separa o que é de um e o que é do outro. Quanto mais você conseguir deixar espaços independentes, mais fácil e mais lógico é para todo mundo. Porque aí acaba com aquela história do ele deixou isso aqui jogado aqui no meu lado, isso aqui é do teu lado. Acontece, se está visível, se está claro. Hoje, estava num projeto fazendo, e aí tinha era um closet, e estava todo o lado feminino, e aí no meio do lado feminino tinha uma gaveta, que era a gaveta de roupa íntima masculina. Do outro lado tinha algumas roupas masculinas, umas roupas de festa do casal, e tinha na parte do quarto, fora do closet, as outras roupas masculinas. E aí eu conversei com a minha parceira e disse, cara, vamos tirar desculpa o termo, né? Mas vamos tirar essas cuecas daqui, cara. Não vai dar certo. Esses dois vão se pegar por causa da gaveta de cueca. Que tá no meio. É a única coisa dele que tem no meio de todo o resto dela. O que a gente fez? Foi lá, ela já tinha as colmeias, levou as colmeias, colocou as colmeias na prateleira mesmo. Colmeia com meias, colmeia com as cuecas, colmeia com os cintos, e levou tudo para colmeia e tá na prateleira. Então, ele se veste no quarto. Não precisa invadir, ele não mal precisa entrar no closet. Sabe o que eu acho, Gi? Eu acho assim, ó, cada caso é um caso, claro, mas existem algumas opções. Quando vou falar primeiro de casal, né? Como tu estás falando de casal. Quando a gente vai para uma casa, ou o guarda-roupa já existe lá, e aí você vai ter que adaptar as suas coisas ao móvel já existente, né? Ou você compra um armário pronto para colocar lá, porque, por exemplo, vai morar de aluguel, não quer investir num móvel muito caro, e aí compra um armário pronto, que geralmente não é legal, a divisão interna, né? Fazer o quê? E tem a terceira opção, que é aquela pessoa que vai montar o móvel sob medida, né? Para colocar naquele quarto, para depois o casal dividir. Qual que eu vejo o maior problema dessas divisões internas? Então, se o guarda-roupa já existia e se ele é comprado pronto, é pior ainda, porque ele vai vir do jeito que tá e você vai se adaptar. A primeira casa que eu morei sozinha, eu também comprei um guarda-roupa pronto. Só que o que eu fiz? As prateleiras eram muito altas. Aí eu falei na loja, eu perguntei se eles tinham a possibilidade de vender prateleiras avulsas. E aí o cara ligou para o fabricante e tinha. Então, quando eu comprei o guarda-roupa, vamos supor, ele tinha 3 prateleiras e eu coloquei 6. Para te ver a altura que era a prateleira. Então, eu comprei mais 3 prateleiras separadas. Daí, quando o montador veio, ele já trouxe, as prateleiras vieram juntos da fábrica e eu ganhei o dobro de prateleira. Não era o ideal, mas eu consegui, pelo menos, né, ganhar o dobro de espaço. Então, quando você compra pensando naquilo que você vai usar, fica um pouco mais fácil. O que eu preciso guardar em gaveta? O que eu preciso guardar em prateleira? O que eu preciso guardar em cabide? E aí você vai comprar o pronto já pensando no espaço que tu precisa. Às vezes eles conseguem trocar, né? Tirar a prateleira, botar um cabideiro a mais, fica tranquilo. Só que o que eu queria falar, chegando no ponto do armário que você faz sob medida. Eu vejo muito armário igual dos dois lados, sabe?
Então, assim, tem tantas prateleiras para cá, tantas para lá, tantas gavetas aqui, e aí o armário é tipo gêmeo, espelho. Só que o que que acontece? Eu dobro a camiseta do meu marido num gabarito, né, que é a forma que a gente usa para dobrar, num tamanho que é maior que o meu, certo? Então, assim, se eu tenho a mesma prateleira do mesmo tamanho, a dele cabem 2 pilhas de camiseta e sobra um pouquinho, que não cabe uma terceira pilha. E a minha cabem 3 pilhas muito amassadinhas, assim, muito juntinhas. Então, se o meu guarda-roupa não fosse exatamente espelho, exatamente igual, digamos assim, fosse feito 5 centímetros para o lado dele, ele continuaria com as 2 pilhas, porque não caberia uma terceira, e eu ganharia as 3 pilhas com um espacinho entre uma camiseta. Então, assim, eu acho que a primeira dica que a gente tem que dar quando a gente vai fazer essa divisão é pensar no espaço interno e naquilo que a gente quer colocar, né? Então, vamos fazer igual de um lado e de outro para não dar briga, mas as roupas não são iguais. Não, é legal tu falar isso, porque quando a gente fala em dividir os espaços, não necessariamente, não é uma divisão necessariamente de 50-50. Você pode dividir 60-40. Se uma pessoa tem mais itens do que a outra, ela pode dividir 60-40, não tem problema. E se não, o que tem 40 vai ficar com espaço sobrando, e o que tem 60, digamos assim, quantidade de 60, e o que tem 60 vai ficar tudo socado. Então, não é uma divisão. Desculpa. Quando a gente fala em divisão, não é divisão assim. Isso. É só uma separação. E o que eu quis dizer é que assim, não precisa, tanto isso que você falou, por exemplo, tem 6 gavetas, pode ser, né, 7 para 1, não precisa ser 6 e 6 nisso, e também o tamanho da gaveta, o tamanho da prateleira, a altura do sapato. Então, vamos fazer um lugar para colocar sapato. O sapato do homem não é da mesma altura do sapato da mulher. E aí colocam 3 prateleirinhas, né, para cada um, tudo da mesma altura, né? Então, assim, eu acho que a primeira dica primeiro veja o que você vai colocar dentro desse guarda-roupa. E aí depois parte para comprar o guarda-roupa de acordo com aquilo que as suas peças precisam. Sim. Isso dessa forma, é a maneira mais tranquila de você conseguir manter a organização depois. Isso. Porque vai ter tudo vai ter o seu espaço definido. A partir é o tal do levantamento de acervo que a gente fala. O nome bonitinho técnico é esse. Mas o que é isso? É você saber separar, categorizar as coisas. Você ter uma consciência de tudo aquilo que você tem, para depois você investir para ter um local. Só que a gente sabe que a realidade nem sempre é assim, né? Sim. Já aconteceu comigo uma vez de organizar um armário de casal, e era um casal que tinha brigas horrorosas por causa de roupa misturada. Só que o armário deles era um armário de 3 portas grandes, e a prateleira tinha varão, aqui, varão, e no meio tinha prateleira. Só que a prateleira, ela tinha um vão que era um terço e outro vão que era 2/3. Então, eu não conseguiria fazer uma divisão meio a meio. Fica impossível. O que eu fiz? Que também é uma dica. Você otimizar o espaço para a pessoa de acordo com a altura. Sim. Nesse caso desse projeto, o homem era um casal, o homem era mais alto, a esposa mais baixa. O que a gente fez? Aqui pegou um lado tinham as coisas dele, basicamente, no outro tinha as coisas dela, tinha um terceiro armário de apoio que aí tinha os casacos, terno, vestido longo, as roupas de festa, digamos assim, que esse armário era compartilhado, um lado dele, um lado dela, aquilo que a gente fala da divisão. E aí no meio a gente colocou nas 2 prateleiras de cima as peças do homem, porque ele é mais alto, nas 2 de baixo, a da mulher, porque ela era mais baixa. Nas gavetas eram 4 gavetas. A gente seguiu a mesma lógica. As 2 gavetas de cima eram dele e as 2 gavetas de baixo eram dela. Para manter a mesma lógica, para que eles visualizassem
o que era dele e o que era dela. Porque eles se misturavam. Tinha uma pilha dele e uma pilha dela do lado. Eu acho essa dica excelente. Aqui em casa a gente faz isso também, né? Então, assim, a maioria das minhas coisas ficam em cabides, né? Então, a gente tem um lado que é cabide todinho da parede, e no outro lado fica outro guarda-roupa, que são as gavetas e as prateleiras, né? Então, assim, no cabide tá ok, é bem dividido, a gente consegue visualmente, né, saber o que é meu, o que é dele. E na prateleira, o melhor jeito que a gente achou, porque isso é uma coisa que precisa ser conversada. Então, assim, outra dica é isso, né, Gi? Assim, ó, não é um dos dois que decide onde que vai ficar cada coisa, né? Então, assim, onde que você prefere colocar isso, onde você coloca aquilo. Então, como ele é muito mais alto que eu, então a gente decidiu assim, para cima é dele, para baixo é meu, né? Então, assim, se tu olhar, pode ser que uma pessoa que não seja da nossa casa não entenda a nossa lógica, e não precisa entender. A lógica, ela tem que ser para aquele casal. Então, assim, eu acho que são três coisas. Essa questão de tentar conversar com a pessoa para ver qual que é a melhor forma para ela, que nem sempre é a melhor forma para você. Tentar, antes de comprar o guarda-roupa, se for possível, já pensar nisso. Então, desenha ali numa folhinha de papel. Eu preciso de tantas gavetas, de tantas, né? Vou botar lá biquíni aqui, pijama lá, e tenta ver mais ou menos o desenho e discute com a pessoa, né? Se for um adulto, claro. E outra coisa que também dá muito certo quando tem uma funcionária, e é essa funcionária que guarda, é etiquetar as peças, que dela não vai colocar trocado, né? Gente, já vou chegar na etiqueta. Porque etiqueta, como diz o senhor meu marido, etiqueta é a garantia do efeito. A etiqueta tem um efeito psicológico, ele fala. Se você coloca fora, se tem etiqueta e você coloca fora do lugar, você tem o remorso de que você sabe que está fora do lugar. Não tem desculpa, né? Não sabia onde desculpa. era, mas está escrito. É a prova de desculpa. Mas por que eu quis trazer esse caso desse casal que eu fiz? Era um armário que não tinha como ser modificado, porque a casa é alugada, tal, eles tinham se mudado há pouco tempo. Então, mas essa ideia da parte alta e a parte baixa funciona muito bem com criança também. O filho mais velho e o filho mais novo, que dividem o mesmo quarto. Isso mesmo. É super comum de acontecer. Então, precisa ser fácil para aquela coisa da autonomia, a criança poder pegar a sua própria roupa. Se você coloca uma criança pequena no alto, por isso que a divisão não necessariamente é 50-50, claro. E não necessariamente ela é lado 1, lado 2. Ela pode ser assim, para cima e para baixo. Hoje eu tô com as mãozinhas, estou brincando com as mãozinhas, mas para mostrar que dividir não necessariamente é como muita gente pensa, que é para um lado e para o outro. Não, a parte de cima. Você tem dois filhos de idades diferentes. O mais velho tem as coisas em cima, o mais fácil tem as coisas embaixo. Fica claro para eles. Até para o mais velho, garantia de que o irmão caçula não vai pegar as coisas dele. E o irmão caçula pega as coisas dele sem problema, sem ter que pedir para ninguém pegar. Então fica isso, visualmente ajuda muito. E assim, né, a gente tá falando isso só da parte de roupa, né? Mas a gente tem que lembrar que muitas famílias ainda precisam guardar nesse mesmo guarda-roupa a rouparia, né? A parte de toalhas, de lençol. Então, assim, tem que deixar uma parte para isso, que não pode ser nem dela, nem dele, ou dois dele, ou dois dela. Vai ter que deixar um espaço determinado para isso, né? Se tiver que ser ali. E outra coisa que também é comum ter no quarto, e que eu acho que a gente precisa falar, é a questão assim, ó, se a pessoa tem uma cômoda, se a pessoa tem um cantinho, uma mesinha que é para o escritório, se a penteadeira, né, que a gente costuma falar que ali é o local de maquiagem da pessoa, tal. Então, depende do que tem no quarto, tudo a gente segue a mesma regra do que a gente está falando com roupa, porque é o mais comum.
né? A gente vai dividir não necessariamente 50-50, e sim naquilo que cada um precisa. Só que, claro, a gente tem que respeitar, porque o que a gente mais vê realmente é isso, né? A mulher dividir, ela mesma divide, depois ela mesma diz, ai, sobrou uma gaveta tua, posso pegar? Ah, sobrou uma prateleira, posso pegar? Então tentem organizar isso aí antes para não começar as brigas. Porque é justamente aí que surge a briga. Por quê? A partir do momento que você tem... Eu vou pegar o exemplo que você falou da mulher. Que a mulher tem uma gaveta no meio do espaço do homem, ela está entrando no espaço dele. E assim, as pessoas são diferentes. Quanto mais a gente trabalha muito e a gente estimula muito que as pessoas guardem as coisas, que as pessoas peguem as coisas, que seja fácil e lógico para quem usa, para quem guarda também, né? Mas que seja lógico para quem usa. E se a gente quer que as pessoas usem, que as pessoas guardem, caso de criança, caso de marido, que a mulher organizou o armário, o marido e vive reclamando que o marido é bagunceiro e não mantém, é que você precisa seguir a lógica dessa pessoa, para que seja fácil para essa pessoa guardar as coisas de volta no lugar. Né? E sabe o que que dá mais briga? Eu não sei se contigo também acontece nas organizações, mas assim, ó, na hora que a gente vai organizar, a mulher fala assim, ah, isso aí pode jogar fora porque tem muito tempo, isso aí tá assim, isso aí tá assim, e não chama o marido. E daqui a Só que pouco não é chega o dela, é marido, dele. é dele, né? Então, assim, só que aí quando o marido vai falar assim, ah, mas ela tem muita coisa, ó, essa blusa aí, ela já tem não sei quanto tempo. Não, essa blusa aqui, né? Isso é mais comum acontecer com a mulher, mas acontece também ao contrário, acontece também com o homem. Então, assim, ó, se é você que vai guardar as roupas do seu marido, ou ao contrário, respeita a decisão dele. Né? Então, assim, se ele quer de cima para baixo, coloca de cima para baixo. Se ele quer da direita para esquerda, coloca. Porque é a lógica dele de olhar. Não queira trocar do nada para quando ele chegar lá e levar um susto. E a mesma coisa a mulher, né? Se é o marido que vai guardar a roupa da esposa, tem que respeitar a lógica dela, que muitas vezes não é. Porque daí leva aquele choque de quando chega lá, já tá tudo trocado. E aí uma das coisas que mais dá briga é o quê? As camisetas molinhas. Não sei se contigo também acontece. As camisetas de futebol, né, de time, as camisetas de ginástica, que a gente vai para academia, raio, daquelas camisetas molinhas que não param. E aí é o que a gente mais, né, explica para a pessoa uma maneira mais prática dela organizar e da pessoa manter, né? Então é claro que a pilha não vai manter, pois ela é toda mole, ela não vai ficar, por isso que geralmente a gente não coloca em pilha. E essas camisetas molinhas dão briga, hein, Gi? Dão, camiseta bolinha, camiseta de futebol, porque a esposa acha que o marido tem muitas, e aí mas o marido gosta da camiseta, aí o marido diz, mas não, mas ela fala das minhas camisetas de futebol, mas olha quantas blusinhas de alcinha ela tem, não sei o que, não sei o que. E aí, assim, você precisa... O que é importante para você, não necessariamente é importante para o outro. E o que é importante para o outro não é necessariamente importante para você. Então, você tem que cuidar das suas coisas. Você tem que ter cuidar daquilo que é seu. Por isso que a gente conversa tanto. Fazer projeto tem sempre aquele momento de tensão. Porque geralmente é a mulher que chama a gente para fazer. Aí você vai lá e vai organizar. Aí começa a organizar. E começa a perguntar os hábitos do marido. Não, isso aí ele não usa mais. Ah, faz milênios que ele não usa essa roupa. Eu digo, vai dar nhaca nisso. Vai dar nhaca. Aí daqui a pouco vem o marido, eu digo assim, olha, eu coloquei aqui assim, né? Mas se tu preferir que fique de outro jeito, aqui eu achei que ficava mais fácil e dou toda a minha argumentação. Não cito o nome da mulher, porque é para não dar confusão, não vou eu ser a causadora da discórdia dentro do lar. Né? Exemplo, essas camisetas de futebol, né? Como diz a nossa amiga Kátia, colmeia Salvador. Dá-lhe comer. Né? Dá-lhe colmeia. Ou colocar nas colmeias, aqueles nichos separados. Às vezes em gaveta também, quando não é possível colocar na colmeia. A colmeia fica mais fácil de guardar. Então, sempre que você tem... Todo mundo que reclama assim, ah, não, mas ele não guarda.
ele pega uma e tira as outras do lugar, eu digo, então vamos colocar em colmeia, porque em colmeia ele vai pegar só a que ele quer. E Já as vi outras não muito vão disso. desmanchar. Não vão desmanchar, exatamente. E aí chega a história da camiseta do futebol, que tem não sei quantas camisetas de futebol e que não usa. Tudo bem. Se não usa realmente, que nem serve mais. Eu tive um caso de em que o marido ele tinha feito cirurgia bariátrica, então ele tinha várias camisetas de futebol que eram grandes, né, muito maiores do que o tamanho das que ele usa hoje. O que a gente fez nesse caso? Separou. A gente colocou numa caixa de lembrança, porque são roupas que eles não vão usar, que ele não vai usar mais. Então você separa das roupas, deixa o espaço para as roupas, resolve essa briga. O casal mantém, respeita o espaço dele, os hábitos dele e não descarta o que é dele. Porque, na verdade, eu vejo muito como coleção, né? Tem muitos homens que gostam de ter essas coleções de time, tanto de times variados, como o do mesmo time, só que cada ano que muda, né, sei lá, patrocinador, não sei o que, quer ter a camisa daquele ano. E não vai usar. Aquilo ali ele quer ter pela coleção, então não precisa ficar num lugar nobre de uma roupa que ele vai usar. A gente pode deixar separado, né, já que é mais para coleção, digamos assim, do que para uso. Diferente daqueles que tem e usa, porque tem gente que usa camiseta de time de futebol, né, sempre, sempre. E tem que ter acessível isso, mesmo que a esposa não goste, desculpa. Mas assim, você vai ter, porque assim, o marido e a esposa é diferente da criança, porque se bem que não é tão diferente assim, você citou ainda há pouco a rouparia. A rouparia é um espaço que é da casa, então tem que ser. Brinquedo infantil, eu vou conversar um pouco sobre brinquedo amanhã com a Kátia, né? Mas a história de guardar brinquedo no quarto, brinquedo que é de um, brinquedo que é do outro. Mas tem brinquedo que brinca junto. Tá. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é a base de quarto compartilhado? Diálogo e respeito. Senta com a criança e entende. Esse jogo é meu, mas esse jogo é meu e ele não pode mexer. Então, separa os jogos. A gente brinca com esse jogo junto, a gente joga bola junto. Pode guardar as bolas juntas. Porque segue a lógica de cada um e uma lógica coletiva. Não tem problema você ter as coisas juntas, desde que vocês usem as coisas juntas. Quer dizer, no caso, as crianças usem as coisas juntas. A rouparia é algo que o casal usa junto. Sabe que eu vejo assim, falando de criança, a gente tem também duas coisas diferentes, né? Quando o quarto, ele é, por exemplo, de duas crianças do mesmo sexo e duas crianças do sexo diferente. Então, assim, tem famílias que até pintam, né? Então, assim, a metade do quarto, sei lá, é laranja, outra metade é verde, ou é rosa com azul, enfim. E aí, o que acontece? O espaço da cama, gaveta embaixo, cada um tem a noção do que é o seu. Porque tá o quê? Identificado. Aí, quando chega no guarda-roupa, tu abre, é tudo branco, aí é terra de ninguém. Né? Então, mais uma vez, o quanto a identificação ela é importante. Mesmo que seja menino com menino e menina com menina, ou né, menino com menina, a identificação dentro do guarda-roupa, se vai ser para cima, se vai ser para baixo, para o lado, como a gente falou com o adulto, pelo menos você identifica. E aí vem uma questão que é muito importante. Lembra quando a gente estava falando da comida, né? Às vezes, assim, a casa tem o mesmo pai, a mesma mãe, tem duas crianças e um come de tudo e o outro não come. E vai acontecer a mesma coisa, um é bagunceiro e o outro é organizado. Imagina quem tem três, Sim. Então, né? Então, assim, como que tu vai colocar uma pessoa que é super organizada a dividir um quarto com um super bagunceiro e que não gere briga? Você tem que separar. Essa divisão, essa identificação que você colocou é legal, e foi legal falar da parede, porque não necessariamente a identificação precisa ser com etiqueta escrita. Isso é um caso de crianças mais novas que estão sendo alfabetizadas. A ideia de colocar cores, mas o meu armário é alugado, como é que eu faço? Você pode colocar uma etiqueta colorida em cada prateleira, que é de vou falar aqui, do João e do José. Você coloca
tudo aquilo que é verde do José, tudo aquilo que é azul para o João. E você identifica uma bolinha colorida em cada prateleira, porque com isso você dá um limite visual. Então, se o José é bagunceiro e o João é organizado, o José deixa a bagunça dele no canto dele. E o João não se meta. O João deixa a organização dele no espaço dele. E o José, que não venha largar nada dele, que não venha largar nada dele junto com as coisas, entendeu? Essa divisão visual funciona muito. Eu já fiz uma organização com esparadrapo. Então, assim, a pessoa não queria, e acabou que eu não levei a etiquetadora, porque ela disse que ela não queria. E aí a gente viu na hora de fazer a divisão com as crianças, né? As crianças queriam fazer. Então, o que eu fiz? Eu fui cortando pedaço de esparadrapo e cada um escolheu a sua cor de canetinha. Eles pintaram um pedaço da canetinha e eles foram escolhendo as prateleiras e coisa e foram colando. É claro que depois a mãe gostou e a gente acabou trocando pela etiqueta, né? Mas assim, como ela não queria e era mais uma consultoria e coisa assim, acabei não levando. E as crianças adoraram e elas quiseram participar do momento da consultoria. E elas mesmas escolheram, elas mesmas foram colando, assim, já para identificar onde cada uma achava que deveria ser. Depois eles fizeram sozinho. E aí depois ela me chamou para fazer realmente essa parte com, né, com etiqueta, com tudo. Então, assim, a gente não precisa ter coisas muito além do que a gente já tem em casa, né? Então, às vezes, as caixas que a gente já tem, a gente consegue dividir, né? Muitos jogos, eu acho que vocês vão falar bastante disso também, que ocupam muito espaço, né? O quanto a gente consegue eliminar, então isso eu vou deixar para amanhã. Mas na bancada de estudo da criança é que eu acho que é o principal problema, sabia? Porque assim, ó, pensando nessa questão de que um é bem bagunceirinho, o outro é mais organizado, se o quarto tá meio que dividido para o lado, ou cada um tem, né? Mas quando chega numa bancada que eles têm que dividir, que um começa a invadir, eu acho muito legal a questão do rodízio de horário. Isso entra na rotina das crianças. Não sei se vocês vão chegar a falar alguma coisa amanhã sobre isso. Na verdade, eu vou falar bem de rotina na mentoria, né? Quando a gente a semana 3 da mentoria é a semana focada em quarto infantil, então a gente vai falar de roupa, de sapato, vai falar de brinquedo, vai falar de estudo, vai falar de rotina e vai falar como é que faz para as crianças manterem. Isso, porque eu não quero dar muito spoiler, porque onde eu já dei spoiler, já brigaram comigo. Porque assim, ó, na vida adulta, muitas vezes você vai dividir a mesa com alguém. Então, por exemplo, uma pessoa trabalha de manhã e a outra trabalha à tarde, na mesma mesa. Independente se tu é organizada ou se tu é bagunceira, tu tem que deixar a mesa pronta para outra pessoa trabalhar. Então tem que ter um mínimo de acordo ali. Se o lápis é para lá, a caneta é para cá, onde fica a tesoura, onde fica durex, onde fica, sei lá, o computador. Então quando você divide a mesa, tu tem que manter. E a criança, quando ela tem já que dividir essa bancada com o irmão, e ela aprende que independente do jeito dela, ela tem que deixar pronta para o irmão usar, isso é uma preparação já para o futuro, né? Uma das frases ótimas, que é o combinado não sai caro. Tudo que a gente vai estabelecer de regra, que a gente quer que os outros participem, que a gente quer que a família venha junto com a gente precisa conversar e ouvir essa família. A gente precisa para trazer eles com a gente tem que pensar com a cabeça deles, com a lógica deles. E que seja fácil para eles. Tem uma história que eu conto sempre, foi no laboratório ainda que eu estava fazendo. Cheguei, no caso era uma mãe com um filho, não era bem o quarto compartilhado, estou eu agora dando spoiler. Mas a mãe com quem conversei reclamava que o filho não guardava os bonés. Que o filho deixava o boné sempre jogado. E aí cheguei e eu assim, tá, onde é que é o lugar? Mas esses bonés têm um lugar? Tem, eles são todos numa caixa, eles estavam numa caixa, a caixa era transparente, no alto do armário. E o menino, eu acho que se bobear, o menino tinha que pegar com a banqueta o boné.
como é que você espera que ele vá guardar o boné na caixa lá em cima? Com que frequência que ele usa? Todo dia. Ele vai todo dia subir na banqueta para guardar o boné? Ele não vai. Então você precisa É muito observar. difícil, né? Criança tem que ser fácil para todo mundo. Então, para ser fácil, tem que ser lógico. E tem que ser lógico para quem vai usar e quem vai guardar. Então, se você quer que a pessoa entre na organização, precisa ser fácil para essa pessoa entrar na organização. E se você quer que se a sua lógica é muito diferente da lógica da pessoa com quem você divide o espaço, é importante que você converse, estabeleça e divida bem o espaço para evitar essas invasões. Isso. Consegui me E explicar? como tu, sim, é como tu sempre fala, tem que ser fácil de guardar e fácil de pegar, né, Gi? Essa é uma frase que tu usa bastante. Então, assim, Isso é um é a mantra lógica, para né? mim. É a lógica, né? Então, assim, a gente vai organizar o quarto do filho, como você falou, e põe os bonés lá em cima, numa caixa fechada, com tampa, que geralmente menino não gosta. E aí quer que ele vá todo dia lá e coloque, não vai colocar, coloca embaixo numa gaveta destampada que é só jogar. Pronto, tá lá, né? Então, assim, vamos facilitar a vida também de quem vai usar. Pergunta a opinião deles, né? Mas sabe uma coisa que eu tô sentindo falta? Diga. Eu não vejo, eu queria ver mais comentários assim das pessoas dizendo como é que são nas casas, se tem essa briga, se não tem, se essa parte aí de Tem quarto divisão foi compartilhado em casa? dividir com o marido, com o filho. Eu queria escutar mais comentários assim, se rolam uns perrengues aí. Não vi muito comentário hoje. Eu fiz uma enquete nos stories hoje, né? Que a maioria das pessoas disse que assim, não, que o casal tava beleza, mas as crianças. Essa era a brincadeira ali. Mas assim, é que em quarto infantil compartilhado, ele é um desafio um pouco maior, porque você tem 3 pessoas envolvidas. Se é um quarto de 2 crianças, de 2 irmãos, você tem no mínimo 3 pessoas envolvidas. Você tem o João, o José e a pessoa que vai guardar as coisas, que não Sim. necessariamente é o João e o José. Crianças pequenas não vão conseguir guardar tudo, então você não tem que ignorar a lógica, você tem que equilibrar essas 3 lógicas. Olha só, são 3 pessoas para você se equilibrar. Uhum. Então, poxa, precisa sentar, conversar. Ah, a criança é muito nova, observa. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla também. Observa a criança, observa como o seu filho pega as coisas. Deixa ele pegar, dá autonomia para ele pegar e observa como ele faz no tempo. Isso aí. Às vezes Gi, não adianta. Diga. quanto tempo nós temos? Nós temos 17 minutos. Eu já estava fechando para a gente falar um pouquinho da mentoria, né? Beleza. É que eu tô perdida e eu tô olhando pra frente, eu tô vendo a janela, eu não sei como é que tá aqui, mas mas aqui parece que vai acabar o mundo, sabe? Então eu tô preocupada. Sério? Não, não, não. Então a gente já sabe que se a Gi cair é Joinville sendo Joinville É, com chuva, tá né? feio ali fora, por isso que eu fiquei preocupada com o horário ali. Não, não, não. Mas estamos tranquilos no tempo. Dá tempo da gente falar tranquilamente da mentoria, que vai ter o quarto infantil, vai ter o quarto de adulto também, compartilhado ou não, vai que alguém esteja sozinho, que quem vai fazer esta moça está aqui embaixo, que é a Vivi Lima. Ela vai trabalhar, ela vai passar uma semana orientando o pessoal para a organização do quarto. Eu vou ficar uma semana orientando o pessoal para a organização do quarto infantil, do espaço das crianças. A Gi vai ficar uma semana orientando o pessoal em tudo relacionado à cozinha e lavanderia. Isso aí. E a Kátia Rodrigues vai orientar o pessoal para a organização da sala, da área de lazer, das áreas comuns, assim, espaço de lazer, áreas comuns, sacada, ou seja, de como aproveitar organizar e manter organizado.
Isso aí, eu vou falar um pouquinho da mentoria, então, né? Nós somos 4 amigas que começamos a dividir aqui o nosso sonho de levar a organização para o maior número de pessoas possíveis e mostrar que a organização não é luxo, né? Ela está cada vez mais acessível. É a mesma coisa quando começou o personal trainer, né, Gi? Todo mundo dizia assim, e hoje é só para rico, né? E agora a gente vê o quanto o que é necessário para várias faixas etárias e para vários tipos de pessoas, né? Então, assim, o personal organizer também começou com essa coisa, é só quem tem casa, muito que tem. E o que a gente está vendo? Planejamento e organização ela é necessário para qualquer faixa etária, para qualquer pessoa e para qualquer cômodo. Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu unir 4 profissionais de organização, criar uma mentoria que passasse por todos os cômodos da casa, mas que não fosse uma coisa impossível de você manter. Não adianta eu te ensinar uma dobra linda, perfeita, que precisa de 1000 técnicas e depois na outra semana ninguém conseguir fazer a mesma coisa e já está tudo bagunçado. Isso vocês já estão cansadas de tentar arrumar e desarrumar, arrumar e desarrumar. Então, o que a gente pensou foi isso, de passar dicas práticas, dicas funcionais, a gente vai passar pela casa inteira, né? Então, cada semana, aí são 4 semanas com 4 mentoras. O valor é um valor simbólico, até porque a gente sabe que dessa pandemia toda aí veio e destruiu um monte de coisa. A partir de amanhã, sem máscara, né? O nosso governador vai, aqui de Santa Catarina, vai sair o edital não, Reza a lenda que saiu o decreto amanhã. Amanhã ou o sábado. decreto amanhã, e vai sair o decreto amanhã, que a partir de sábado não precisa. Então, assim, as coisas vão voltando, mas esses 2 anos as pessoas viram o quanto ficar em casa incomoda quando tá na bagunça. O quanto a gente precisa ter um conforto e um bem-estar dentro de casa. Então, é uma oportunidade para aquelas pessoas que sempre olharam para a gente e um dia a gente vai contratar vocês, um dia a gente quer o personal organizer dentro da nossa casa. Então, aí é uma baita oportunidade de vocês conhecerem o nosso trabalho, entenderem o que é a metodologia de organização, começar a fazer essas dicas, a praticar. O grupo vai ser muito legal, vocês vão bater foto se quiser mostrar, se quiser contar um problema, vocês vão contar, a gente vai falar diretamente com vocês, vai ter uma gincaninha ali, que daí só o pessoal que vai saber. Vai só ter o pessoal bônus. que tá no grupo do WhatsApp. Tem um grupo gratuito, que tá no link na bio, para saber as informações todas aí. Aí lá a dona Gisele pode contar a gincana. Isso. Então, assim, no link das 4, né, vai para esse grupo gratuito, né, Gi, que lá não é a mentoria. Lá é só para ficar sabendo das informações em primeira mão. A mentoria começa na semana que vem, já, dia 15, e tem pouquíssimas vagas. Até uma coisa que me perguntaram em off, que eu acho que é legal falar. Mas eu adoro as suas dicas de organização, Gi, mas por que eu ia fazer uma mentoria se tu já tem dica de organização no teu... Tu dá um monte de dica de organização no teu Instagram. Uhum. Gente, sim, a gente mostra o conhecimento. A Gisele mostra, a Kátia mostra, a Vivi mostra, eu mostro, a gente mostra o conhecimento. Só que são dicas que são pinceladas até pela forma de entregar. A gente não sabe o que vocês mais precisam, então a gente vai dando uma pincelada de cada coisa. A mentoria, ela foi estruturada de uma maneira que a gente consiga percorrer toda a casa. A gente vai começar na sala, vai para a cozinha, os quartos. A gente vai fazendo uma visita e são dicas guiadas para você dentro daquilo. E como é um grupo aberto, a gente vai entendendo, vocês vão mandando dúvidas e a gente vai entendendo o que vocês precisam mais. E a gente vai aprofundando as dicas que vocês mais precisam ter. Então, você pode sair catando tudo no YouTube, tudo no Instagram de todo mundo. Você vai conseguir o mesmo conteúdo. Duvido que você consiga o mesmo conteúdo em 4 semanas. E outra coisa, né, Gi? Que você vai ter de ir até sair caçando. E outra coisa, então, assim, nem sempre a dica que tu vê no YouTube, ou sei lá onde, né, no Pinterest,
ela é a melhor para você. Sabe aquele vestido que fica lindo na outra pessoa, mas quando tu coloca fica, né? Exatamente, a Kátia aqui, ó, a mentoria será mais direcionada para o público que estiver no grupo. Então a gente vai fazer, nós somos 4 profissionais que estamos fazendo o atendimento em grupo para aquelas pessoas específicas. Então, a gente, se tem mais necessidade de planejamento de cardápio, a gente vai ficar mais tempo falando de planejamento de cardápio. Então, a gente consegue atender a necessidade, a sua necessidade, a necessidade das pessoas que estão dentro da mentoria. Essa é a diferença de dicas por aí e de participar de uma mentoria. Isso aí. E aí, qualquer dúvida, né, que vocês que queiram conversar com a gente no direct ou entrar no grupo para já ficar sabendo, pode nos questionar ali que a gente vai respondendo, né? Vamos fazer a nossa foto? Isso, tá lá no... Tá lá, só um segundinho, deixa eu só falar que o link do grupo gratuito do WhatsApp de informação tá lá na bio das 4. Entra lá, tem o link, vai entrar no Linktree ou onde o seu semelhante tem lá. Geralmente, das 4, o primeiro botão tá lá, grupo gratuito, projeto de casa real. E aí lá estão todas as informações. Mas eu não posso dar outro spoiler? Vocês são muito bravas. Tá, fala, vai. É que quem tiver nesse grupo gratuito, lá já tem o link da compra da mentoria, então consegue já comprar antecipadamente. Tá, tudo bem, tá perdoada. É um spoiler bom, porque como a gente limitou o número de vaga para justamente poder personalizar o atendimento para esse grupo, né? Se a gente bota 200 pessoas dentro do grupo do WhatsApp, a gente não consegue dar atenção para ninguém. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente bateu o pé, que assim, ó, vai ser o número de vagas é limitado, senão a gente doida. Certo? Então, quem está no grupo já tem, já pode fazer já a sua compra. Então, vamos lá para o momento mico, como diz a minha amiga. Em 3. Ela vai aparecer. Né? Claro, olha essa. As 3 de sorriso. E eu com certeza vou sair falando, porque eu sou uma pessoa que saio falando. Fechou ali, conseguiu fazer. Quem fizer a print da nossa foto em trio, né? Aqui, ó, já compra. Me vem? Travou para mim? Ixi. Tá, ó, a chuva tá chegando aí, gente. Tá chegando. Ah, não, aqui não tá chovendo. É aí o problema. Então, assim, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o pessoal sair da live e ir lá no link na bio de uma de nós. Vai lá, entra no grupo de WhatsApp e aí a gente vai dando as informações e vocês vão entendendo direitinho como faz para participar. Certo? Então é isso. É isso. Gi, obrigada. Imagina, obrigada. Tá chovendo Vivi. Sim, é. Vivi, melhora logo. A Priscila tá dizendo. Vi, volta logo. Certo? E aí amanhã tem mais live comigo, de novo. E com a Kátia a gente vai falar de brinquedos na sala. Eu vou botar um spoilerzinho, né? Um spoilerzinho aqui, mas como guardar brinquedos na sala? Pode guardar brinquedos na sala? Sim ou não? Enfim, então amanhã esperamos vocês, 8h15 da noite, neste mesmo bate-canal. Espero que não esteja chovendo, né? Então é isso, gente. Valeu, a live galera. vai ficar salva, tá bom? Beijo. Boa noite. Tchau.